Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. A centro-direita, em 2026, estará unida com quem o presidente Bolsonaro disser. É ele ou quem ele disser. Eu, Fernando de Barros e Silva, da minha casa em São Paulo, tenho a alegria de conversar com os meus amigos Ana Clara Costa e Celso Rocha de Barros, no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Olá, Ana, bem-vinda. Oi, Fernando. Oi, pessoal. Pelo bem do turismo, pelo bem dos serviços que a gente vem fazendo em todo o país, mas especialmente pelo bem do povo do Pará, pela realização da COP30, eu vou permanecer no governo. Diga lá, Celso Casca de Bala. Fala aí, Fernando. Estamos aí, mais uma sexta-feira. Eu acho que vai dar uma química melhor do que qualquer laboratório poderia imaginar. Mais uma sexta-feira, vamos, sem mais delongas, aos assuntos da semana. O consórcio das direitas, uma mistura grudenta do bolsonarismo com o centrão, impôs uma derrota ao governo Lula na última quarta-feira, ao deixar que perdesse validade a medida provisória 1303, que previa o aumento da arrecadação de impostos em cerca de 17 bilhões, para compensar a perda com o aumento do IOF, também rejeitado pela Câmara. O mérito da proposta nem chegou a ser votado. Antes disso, a máquina Bozo-centrãozista aprovou a retirada do texto da pauta pelo placar de 251 contra 193 votos. Pesaram os lobbies de setores econômicos muito favorecidos ou absurdamente poupados da tributação. O relator da MP, deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, fez diversas concessões, manteve a isenção das letras de crédito imobiliário e crédito agrícola e recuou na intenção de aumentar a taxação das bets, de 12% para 18%. Ainda assim, o governo foi derrotado. Como disse nossa amiga Malu Gaspar, no jornal O Globo, o tigrinho sempre ganha. O tigrinho e os tigrões do agro, digo eu, do setor imobiliário e do sistema financeiro. A gente vai discutir o mérito dessa MP, entender melhor as mobilizações que a derrotaram e as alternativas que estão sendo estudadas pelo governo para cumprir a meta fiscal. No segundo bloco, nosso assunto é a sucessão presidencial. Tarcísio de Freitas vem dizendo que será candidato à reeleição em São Paulo, mas se comportou como presidenciável na articulação da direita contra o governo nessa semana. Sóstenes Cavalcante, do PL de Bolsonaro, o chamou de gigante contra a esquerdalha que governa o país. Se depender das pesquisas, no entanto, a despeito do que diga o minúsculo bolsonarista, Lula é favorito para 2026. A pesquisa Quest, divulgada nessa semana, mostrou que o presidente chegou a 48% de aprovação, o melhor resultado do ano, e reduziu a diferença entre aprovação e rejeição a 1 ponto, um empate técnico. Lula vive o melhor momento do mandato e já se permite o luxo de dizer que não vai implorar a ninguém do Centrão para ficar no governo. E não precisa. Os ministros Celso Sabino, do Turismo, e André Fufuca, dos Esportes, ignoraram os ultimatos de seus respectivos partidos e anunciaram que continuam ao lado do líder petista. Sabino comparou sua decisão ao dia do fico, vejam só. Fufuca fez discurso de palanque dizendo estar com o Lula do Bolsa Família, do Mais Médicos e do ProUni. É o fufuquismo de resultados a pleno vapor. Nas simulações da disputa presidencial feitas pela Quest, Lula vence seus adversários em todos os cenários pesquisados. A diferença entre ele e Tarcísio no primeiro turno é superior a 20 pontos percentuais. A direita sofre com a indefinição de Bolsonaro e as consequências da delinquência de seu filho, Eduardo. Por fim, no terceiro bloco, nosso assunto é a conversa entre Lula e Donald Trump na manhã da última segunda-feira, uma semana depois de o Planalto receber e manter em sigilo o aviso da Casa Branca de que o contato ocorreria. Lula quebrou o gelo, evocando a química mencionada por Trump na ONU, e o tom da conversa, segundo os relatos, foi franco e ameno. Lula argumentou pelo fim das tarifas de 50% impostas ao Brasil e pela suspensão das sanções contra as autoridades brasileiras, sem citar nomes. Também fez a proposta de 3 alternativas de encontro presencial entre os dois: na Malásia, na cúpula da ASEAN, em Belém, na COP30 ou numa visita oficial aos Estados Unidos. Trump respondeu que colocaria as equipes para acertar o formato. A gente vai contar um pouco dos bastidores dessa aproximação e discutir o que se pode ou não esperar daqui em diante. É isso, vem com a gente.
Muito bem. Ana Clara, vamos começar com você. Há controvérsias a respeito se o governo foi derrotado ou não, politicamente, com a derrubada da SMP. O que você andou ouvindo aí, você que tem informação? Bom, Fernando, foi sim uma derrota, mas as razões para essa derrota são múltiplas. Primeira razão, e a principal delas, é a questão da tributação das bets. O João Batista mostrou numa reportagem na Piauí de julho, e depois, enfim, ele até veio aqui no foro conversar com a gente sobre isso, sobre como o lobby das bets opera no Congresso, né? E na matéria dele até ele contava que a própria relatora da CPI das bets, a senadora Soraya Tronic, sofreu pressões vindas de todos os lados dentro do Senado para que isso virasse pizza, né? Como muitas CPIs viram. E essas empresas de bets estão envolvidas com muitos dos líderes partidários, né? Sendo Ciro Nogueira o mais notório entusiasta do setor. Então, assim, a questão das bets ela foi fundamental para desidratar essa MP ao nível da humilhação. Porque o que aconteceu? O Haddad, inicialmente, queria que as empresas de bets, que vale a gente lembrar aqui, que não empregam ninguém, estimulam o vício da população e... Empregam o Ronaldo Fenômeno, o Galvão Bueno. O Cauê Raymond agora desistiu, né, desse mundo. Luciano Huck também, né? Luciano Huck. Emprega muita gente. Muita gente não, mas gente com muitos recursos. Ana Clara, você que veio vestida a caráter hoje, devo dizer aqui, ela está de tigrinho, Mari, em homenagem às bets. Eu vim em homenagem aos donos do Congresso Nacional. Exatamente. Nossa tigresa aqui. Vamos lá, desculpa, Ana Clara. Vamos falar de coisa séria. O Haddad queria, desde o início, que as empresas de bets fossem tributadas em 25%. Mas antes de apresentar esse MP, ele achou que 25 não ia conseguir e reduziu para 18. Então, quando essa MP foi apresentada, ela já foi apresentada com 18% de tributação. E as empresas estavam em 12% naquele momento. E aí, ao longo da discussão, o governo cedeu tanto que chegou ao ponto da humilhação, de as bets voltarem para os 12% do início de tudo. Então, ou seja, essa MP ela era uma das ferramentas para tributar as bets, acabou servindo para zero, porque no finalzinho, como o governo queria muito aprovar a MP por causa do IOF, ele acabou aceitando que eles tirassem toda a tributação extra que eles tinham colocado para as bets. Se a MP tivesse sido aprovada, as bets iam se dar bem. Então, assim, um lobby pesadíssimo. O segundo lobby que atuou muito foi a Faria Lima com a indústria de fundos, que não queria de jeito nenhum essa alíquota única de 18% sobre fundos, CDBs, Tesouro Direto, ações, que também estava na MP. Os fundos hoje, eles têm uma tabela regressiva de tributação que vai de 22% a 15%, né? E a MP, na verdade, ela ia nivelar em 18%. E esse nivelamento é ruim para o lobby das gestoras, tipo XP, BTG, porque eles têm esses modelos de assessores de investimento, né? De centenas de escritórios, milhares de escritórios de assessores de investimentos pelo Brasil que vivem de vender fundo, sobretudo, né? E ganham justamente esses 2%, 3% que vão morrer nesse nivelamento de tributação. Então, tinha um lobby muito grande desses grupos ali para que essa tributação não acontecesse. E, além de tudo, também, o que a Faria Lima era contra era essa elevação do imposto de renda sobre juros sobre capital próprio, que ia de 15% para 18%, aquele aumento da contribuição das fintechs, que ia de 9% para 15%. E eles conseguiram derrubar, na verdade, as LCAs do Celso, né? Que foram isentas ao longo da negociação, porque, na verdade, foi a bancada do agronegócio que conseguiu derrubar as LCAs, não foi necessariamente a Faria Lima. O caso da Faria Lima é o caso dos fundos. Então, no fim, tinha muita gente também do lobby da Faria Lima que não queria. O que é, de certa forma, um contrassenso você, da Faria Lima, ser contra essa MP, né? Porque, se em tese, né, você tá montando as suas posições pensando na previsibilidade da política fiscal, essa MP traria alguma previsibilidade, né? Sobretudo porque ela garantiria que no final de 2026 as contas estariam acertadas. E com a derrubada da MP você traz mais imprevisibilidade. Então, assim, em tese, né, assim, numa lógica muito simplista, eu imaginaria que nesse momento eles poderiam querer que houvesse previsibilidade. Só que não, né? Não queremos. Então, ficou claro. E agora, assim, sobre a Faria Lima, queria falar mais um pouco.
pô, eles querem que seja um ambiente não regulado e não tributado, né? Porque, basicamente, falando especificamente da indústria de fundos, a regulação é tão falha porque tá cheio de fundo vazio por aí, cheio de ar, tipo esses com títulos do Banco Master, que tá na situação que tá. E a gente se pergunta como é que chegou tão longe, né? E você tem também esse monte de fundo usado para lavagem de dinheiro do PCC, que também se descobriu recentemente. E gestoras conhecidas, né, como a Reag, que estavam envolvidas nisso. Me intriga, assim, o fato disso nunca incomodar a Faria Lima. O fato de você ter o PCC lá envolvidaço no negócio, enfim. Essa ideia de que o Congresso é a casa do povo. De que povo, né? O Congresso tem se revelado cada vez mais a casa deste povo aí que você tá falando. Porque fica parecendo que lavar dinheiro tá tudo bem, PCC tá tudo bem, tá aqui no jogo, mas uma tributação talvez um pouco mais justa. E ainda essa tributação mais justa não vai pegar muita gente que tá com o patrimônio inteiro blindado fora do Brasil, né? Os grandes ricos de verdade não estão aí investindo em LCA que nem o Celso, entendeu? Nós temos o melhor especulador do mercado. Vou dar uma atualização sobre isso. É o melhor especulador do jornalismo brasileiro. Só faz previsões acertadas. Você vai se decepcionar em poucos minutos. E você tem, por último, o Centrão, né? Porque eles estão ali para defender os interesses das bets, por um lado, e por outro da Faria Lima, né? E de quebra, eles não querem que o governo complete a meta fiscal de 2026 com o IOF, e não é porque eles estão preocupados com a saúde fiscal necessariamente. Eles não querem porque, assim como no caso do IR, eles consideram essa medida arrecadatória um atalho para o governo ter dinheiro em 2026 sem ter que cortar gasto. O que é verdade, né? O IOF, ele é um imposto de correção de distorção. Ele não é um imposto arrecadatório, né? Não é, você não completa a meta fiscal com o IOF, em tese. Ele não é feito para isso. Ele é né? regulatório, né? Então, realmente, o governo quer ter dinheiro em 2026 com base no IOF. Eles estão certos nessa reflexão. A questão é que o Centrão vir agora vender a imagem de que eles estão pensando na saúde fiscal do país é um pouco contraditório, porque um levantamento do Globo que foi publicado em junho e que a gente já falou aqui no foro, mostra que eles aprovaram mais de 100 bilhões de expansão do gasto só esse ano, esse Congresso fiscalista. Então, a gente fica sem entender o que é saúde fiscal para eles, né? É meio, enfim... Precisava de umas aulas ali para saber bem o que eles estão querendo dizer com isso. O fato é que a gente está em 2026, né, já. Essa disputa, na verdade, também tem essa questão que você teve uma vitória do governo na semana passada com o IR, que o Centrão não podia votar contra por todas as razões que a gente já discutiu aqui. E no caso dessa MP, o apelo popular é muito menor. Não tem como você chegar na população com os termos dessa MP do jeito que a isenção do imposto de renda de até R$5.000 chegou. E, obviamente, o Congresso se aproveitou disso, né? O governo até tentou. O Haddad, na entrevista que ele dá, logo depois que eles se dão conta que a MP vai caducar mesmo, ele diz que é o Congresso querendo privilegiar os ricos. É nesse aspecto que eu falei que talvez não seja uma derrota política para o governo, porque eles deram mais uma volta no parafuso aí desse discurso, né? Mas aí na guerra do discurso, Fernando, o Centrão veio com nós somos contra aumento de imposto. O governo tá querendo com essa MP que vocês paguem mais imposto e a gente é contra. Então virou uma guerra de narrativa que, na verdade, as pessoas nem estão sabendo direito que MP é essa. Então, a gente não tem ainda indícios de quem ganhou a guerra de narrativa, mas fato é que virou isso, né? O Centrão, para o governo, defende os interesses das elites e o governo, para o Centrão, está aumentando o imposto do povo. Mas, em última instância, a mensagem que o Congresso quis enviar para o governo, o Congresso, digo, o Centrão, né? Que hoje é a maioria no Congresso, o Centrão e a direita, é de que, embora tenham havido essas vitórias recentes, o governo não tem maioria no Congresso. Então, a gente está falando de um cenário de 2026, sim, mas também foi uma forma de marcar uma posição. Vocês fizeram uma jogada na semana passada que resultou em uma grande vitória, mas não se esqueçam que vocês não têm maioria. Além de todos esses lobbies, existe essa mensagem subliminar na estratégia também. Muito bem. Celso, vamos ouvir você. Como a gente dizia agora fora do ar, essa MP do jeito que estava configurada era uma vergonha, certo? É isso mesmo, Fernando. A gente
naturalmente tem motivo para preocupação, porque agora, se o governo não conseguir uma substituição para isso, vai ter que contingenciar recursos, vai ter que cortar gastos, etc. A gente não sabe como é que isso vai ser feito. Agora, a MP que o Haddad mandou para o Congresso já estava completamente desfigurada. O que a direita derrubou quarta-feira já era um negócio que ela tinha desfigurado completamente. Então, por exemplo, a taxação das bets caiu, como disse a Ana, entendeu? Que é uma absoluta vergonha, né? Quer dizer, que perda de bem-estar o Brasil sofreria por uma taxação razoável das bets. Porque é um setor de alta concentração de renda, né? Também, grandes empresários exato. detendo a grande parte do dinheiro. Isso, e que inclusive tem dimensões de saúde pública, inclusive, porque tem gente que se vicia nisso, etc. Então, enfim. E é uma transferência de renda dos pobres para os ricos, Sem né, dúvida, exatamente. É distribuição de renda. Exato, distribuição de renda contrária. Olha, no meu governo, no meu despotismo esclarecido, na minha gestão, eu extinguiria as bets, simplesmente. Olha só, hein? Já temos um candidato para 2026. Não corremos esse risco, mas... Agora, como a gente não pode taxar bet, então pode apostar que o que vai ser cortado de gasto do governo, porque não pôde taxar bets, era mais útil do que bet. A gente ainda não sabe o que é, mas eu te garanto, sem olhar, que vai ser alguma coisa que era mais útil do que bet. Então a gente não sabe se vai ser saúde, educação, se vai ser investimento em infraestrutura. Então assim, pensa aí no seu dia a dia, você ouvinte. Você ficaria chateado se você tivesse que apostar menos ou pagar um pouco mais para apostar, se as pessoas ao seu redor tivessem que fazer isso, ou você ficaria mais chateado se, enfim, não consertarem a rua em que você mora, se não consertarem um asfalto, ou se não tiver dinheiro para comprar livro didático para a escola do seu filho, enfim. E vai ser isso que vai acontecer. Como a gente não pode taxar bet, o governo vai ter que cortar dinheiro que provavelmente vai ser dinheiro de pobre. Então foi isso que a direita conseguiu fazer ontem, conseguiu fazer com que, em vez da bet pagar imposto, gasto social seja cortado. A gente ainda não sabe qual gasto social vai ser cortado, mas de um jeito ou de outro isso vai bater em pobre, vocês podem apostar. E outra coisa que é uma imensa vergonha, né, foi manter a isenção das LCA e da LCI. Assim, só uma atualização aqui, eu provavelmente vou ter que pagar umas despesas imprevistas, de modo que eu vou ter que retirar meu dinheiro das LCA. Ou seja, eu não vou mais ter dinheiro no dia que o governo quiser taxar esse negócio, entendeu? Então, se queriam taxar minha LCA, perderam a oportunidade. Agora, é uma vergonha, porque o agronegócio e o setor imobiliário estão muito mal das pernas, são um setor que é subdesenvolvido no Brasil, então seria do nosso interesse estratégico subsidiar esse tipo de coisa. Você está botando esse dinheiro lá porque você acredita que isso precisa ser subsidiado ou só porque não paga imposto de renda? Certamente é só porque não paga imposto de renda. Então, assim, é um negócio que está canalizando poupança dos brasileiros para um setor que já não tem dificuldade em conseguir dinheiro emprestado. Pelo contrário, né? Exato, um setor que vai simplesmente lucrar mais, mas isso talvez não tenha impacto de produtividade, de produção, etc. E, inclusive, a MP do jeito que estava, aumentaria essa distorção, porque deixaria a LCA e a LCI e mais um monte de coisa ligada ao agro isenta, mas aumentaria para 18, né, dos fundos em geral. Então, assim, aumentaria ainda mais a distorção de canalizar a poupança para agronegócio e setor imobiliário, que poderia, talvez, se não fosse por esse subsídio, achar uma oportunidade de investimento melhor em outros setores da economia que talvez precisem mais, talvez tenham mais dificuldade de arrumar empréstimo. Então, enfim, é um lobby violentíssimo, né? É uma tremenda falta de vergonha. O Armínio Fraga falou na Folha, né, que esse subsídio é cobrado direto do custo da dívida pública, na veia. Tem um lobby monumental para que isso não acabe, porque tem uma moleza geral. E é isso mesmo, tem uma moleza geral. É uma falta de vergonha isso, né? Então, a MP já estava muito ruim quando chegou na Câmara. Então, assim, pelo mérito da MP, não tem o que lamentar aqui não, entendeu? Assim, ela já estava bem desidratada, bem menos justa do que teria sido quando foi apresentada. Esse discurso do Haddad, por exemplo, de o Congresso privilegiou os ricos contra os pobres, isso aí aconteceu na desidratação da MP. Entendeu? Sim. O que seria aprovado ontem já estava com um efeito distributivo provavelmente neutro, talvez não neutro porque teve bet. Mas, assim, o que teria de importante mesmo, que é harmonizar essa taxação dos investimentos, etc., isso aí a direita derrubou no Congresso. Então, enfim, já estava bem ruim. Então, assim, pelo mérito da MP, não dá para chorar por ela, não. Agora, é aquilo. O governo vai ter que agora descobrir um jeito de encontrar esse dinheiro para fechar as contas públicas e a gente ainda não sabe o que vai ser. O ideal seria se eles conseguissem negociar com o Congresso um corte das isenções tributárias das empresas. Isso já teve várias propostas, inclusive de economistas liberais, enfim,
O Zanin colocou para votar isso no Supremo, né, ontem. No auge das discussões, o ministro Cristiano Zanin colocou uma ação direta de inconstitucionalidade que estava tramitando no Supremo sobre as exonerações. E isso deve ir para a pauta no dia 17 de outubro. Isso é muito importante. Porque olha só, isso seria justo, quer dizer, a estimativa atual é que tem 500 bilhões de isenções tributárias no Brasil. Isso quer dizer que, assim, que são 500 bilhões roubados, ou que tudo isso é sacanagem? Não. Mas, assim, é muito pouco transparente, é muito pouco avaliado pra gente saber, assim, isso aqui rendeu um multiplicador aqui? Quer dizer, qual é a lógica de se dar subsídio? É assim, eu vou perder R$50 aqui de imposto porque eu acredito que esse negócio aqui vai crescer, sei lá, vai gerar 10 mil. Vai empregar, etc. Exato. E aí, inclusive, daqui a pouco volta mais imposto do que os 50 que eu botei. Então, eventualmente, equilibra. Mas a gente tem avaliação disso, a gente tem políticas para mensurar esses efeitos, isso é feito regularmente, o Congresso leva isso em conta na hora de aprovar ou não aprovar essas isenções? Evidentemente não. E se for para julgar pelo histórico recente, leve em conta no sentido de aprovar os piores, entendeu? Que são justamente os piores que não vão conseguir convencer ninguém na esfera pública, então vão ter que comprar deputado lá para aprovar no escurinho lá do Congresso. Então, enfim, se isso acontecer, eu acho uma boa, mas a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Agora, a gente não pode deixar de falar também que a tramitação inteira da MP essa semana foi inteiramente pautada pela eleição presidencial, né? Logo no começo, o governo já acusou o Tarcísio de ter trabalhado para derrubar a MP. E aí, bom, o governo acusar não é para tomar isso por valor de face, certo? O Lula e o Tarcísio devem disputar uma eleição, enfim, não é para acreditar em qualquer coisa que o Lula fala sobre o Tarcísio ou vice-versa. Só que aí o Sóstenes Cavalcante, o líder da oposição, agradeceu o Tarcísio em plenário pela articulação contra a MP. Então o Sóstenes dedurou o Tarcísio, que negou. Então o Sóstenes foi X9 aqui nesse episódio. Gigante, Tarcísio. Exato. E aqui, adiantando um pouco do que a gente vai falar no próximo bloco, o Valdo Cruz falou uma coisa que eu achei feliz, quando ele disse que o aumento de popularidade do Lula ajudou e atrapalhou a tramitação da MP. Ajudou porque, por exemplo, os ministros que talvez saíssem não quiseram sair. Que agora o Lula tá forte de novo, pode ser que ele ganhe. Então tem gente que ia abandonar o governo que não abandonou. Mas, por outro lado, radicalizou a oposição, né? Porque a oposição falou, opa, a gente precisa interromper essa subida do Lula, né? Vamos pro tudo ou nada. Vamos pro tudo ou nada. Se for para barrar o Lula, é agora. Como a gente vai falar no próximo bloco, o Lula tá num momento meio delicado da sua popularidade, que ele não tá disparado na frente dos adversários a ponto do Centrão desistir do Tarcísio ou dos outros e falar, Lula, tá bom, vamos com você mesmo, que aí ele aprovava o que ele quisesse. Mas ele também não tá tão atrás dos adversários que o pessoal pudesse dizer, então vamos resolver o fiscal aí, até porque a gente vai ganhar a próxima eleição presidencial, o Lula já tá fora do jogo, etc. Ele é fraco o suficiente para não ter ainda uma corrida de adesões ao Lula, mas ele é forte o suficiente para a direita ter que tomar providências para impedir que ele se fortaleça, entendeu? Então, assim, é um momento meio delicado mesmo, que a disputa presidencial deve avacalhar muito essa articulação com o Congresso. Bom, com esse spoiler do Celso do segundo bloco, a gente encerra o primeiro bloco do programa, fazemos um rápido intervalo. Na volta vamos falar de sucessão. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Celso, pesquisa Quest nessa semana, recuperação da popularidade do governo. Já vinha sendo sinalizada essa recuperação, agora se confirma. Uma pequena ampliação do Lula em relação aos adversários nos 207 cenários que eles pesquisaram lá. Em todos eles, com exceção do Eduardo Leite, porque daí os bolsonaristas não votam, a direita tem 1/3 dos votos, né? Tem variação um pouco para mais, um pouco para menos, oscila ali em torno de 30% contra o Lula. O que me leva a crer que vai ser uma disputa acirrada, seja com quem for, como você já falou no primeiro bloco. Vamos lá, o que te chamou mais atenção? Então, Fernando, basicamente, se você comparar essa pesquisa agora com dezembro do ano passado, quando está no meio daquela despencada do Lula mesmo, que teve na sequência o anúncio do ajuste fiscal com o imposto de renda, que deu aquela turbulência toda, fez o dólar disparar, e depois teve a briga do Pix. Então, o que aconteceu agora é que o Lula ganhou de novo a popularidade que ele perdeu em 2025. Ele agora está novamente onde ele estava ali no final do ano passado. E isso é muito importante, como notou o Felipe Nunes quarta-feira no Jornal da Globo,
se você pegar pelo histórico de presidentes no Brasil, na Nova República, os presidentes que chegaram um ano antes da eleição com mais avaliação positiva do que negativa se reelegeram. E os que chegaram com mais negativa do que positiva um ano antes perderam. Então, o Lula, nesse exato momento, está empatado. Está nesse ponto onde, se ele chegasse agora, como estava 2 meses atrás, o mais provável era ele não se reeleger, se o padrão histórico se repetisse. Agora ele já voltou a ter chance de se reeleger. Esse padrão histórico, de qualquer forma, tem que ser visto com um grão de sal, né? Sempre com cuidado, é claro, entendeu? Assim, porque não é porque uma coisa sempre foi do mesmo jeito que vai ser assim para sempre. Mas não deixa de ser uma referência, né, pra gente pensar. Agora, o importante não é só você olhar o número de pessoas que aprovam ou não aprovam Lula, etc. O interessante é olhar onde é que melhorou. E uma coisa que é muito clara e muito importante nessa pesquisa da Quest é que nos 29% da amostra que dizem que não tem posicionamento político, que não são nem lulista, nem bolsonarista, enfim, a diferença entre a rejeição do Lula e a aprovação do Lula era 61-33 em maio, ou seja, o dobro das pessoas achavam o Lula ruim do que achava o Lula bom, e agora é empate técnico, 48-46. Então, nesse pedaço, nesse 29%, que num eleitorado altamente polarizado deve ser quem vai decidir a eleição, o Lula teve um crescimento bastante grande, assim, na percepção geral, e não só na questão eleitoral. Também, se você pegar lugares em que o Lula foi mal na última eleição, essa diferença, quantas pessoas reprovam e quantas pessoas aprovam o Lula, caiu de 32 para 8 no Sudeste e de 25 para 15 no Sul. E uma coisa notável é que o Lula voltou a ter mais aprovação que rejeição entre as mulheres, 52-45, fora da margem de erro. Entre os homens continua igual. Então boa parte dessa recuperação deve ter sido em cima das mulheres. Ele voltou a ter mais aprovação que rejeição no demográfico entre 35 e 49 anos e melhorou bastante, o que não deixa de ser curioso, da classe média para cima, na anti-Lulândia, né? Que é acima de 5 salários mínimos. Então, por exemplo, a rejeição lá continua maior. Continua tendo mais gente que acha o governo ruim do que acha o governo bom. Só que até outro dia era 23 pontos de diferença, agora é 7. Uma das maiores mudanças assim, proporcionais nessa pesquisa foi essa. Um eleitorado que normalmente é bastante hostil ao Lula. O que a gente pode pensar a respeito disso? O que os analistas estão dizendo é que provavelmente a conversa do Lula com o Trump, a ideia de que o Lula vai ser capaz de resolver essa crise, deve ser o segmento demográfico que está mais prestando atenção nisso, está mais preocupado com isso, seja porque pode viajar, porque pode comprar produtos importados, seja porque tem negócios, enfim, esse tipo de coisa toda. Então, nessa turma, o Lula deu um salto bom, favorável a ele. Também, o que a Ana falou sobre a reforma do imposto de renda no bloco passado, que não tinha como os caras votarem contra, não tinha mesmo. 79% da população é a favor. Então, realmente, o cara que votasse contra provavelmente seria suicídio eleitoral, né? E o que eu achei notável, 64% concorda com a ideia de que vale a pena aumentar o imposto dos ricos para compensar a isenção para o pessoal que ganha até R$5.000. Então, esse discurso do Lula e do Haddad colou para praticamente 2/3 da população. E aqui tem outro ponto que eu também achei muito importante. A reforma do imposto de renda, a Quest pergunta para as pessoas assim, você acha que isso vai trazer uma mudança grande para a sua vida? E até as últimas pesquisas, estava bem polarizado politicamente. Ou seja, lulista, ou seja, esquerda não lulista, tendia a dizer que sim, vai melhorar bastante a vida. E o pessoal não ideológico, o bolsonarista, dizia que não. Agora você já tem um salto considerável das pessoas que acham que vai melhorar a vida deles, inclusive entre os eleitores bolsonaristas. Então, assim, foi um negócio bem fora da bolha petista mesmo, que é o tipo de coisa que atualmente é dificílimo de fazer, você chegar do outro lado, né? Então, resumindo, não é só que os números melhoraram para o Lula, eles melhoraram bastante entre o terço, mais ou menos, da população brasileira que diz para a Quest que não tem posição política e que deve decidir a eleição, e eles melhoraram consideravelmente na anti-Lulândia, em regiões como Sudeste e Sul, e inclusive na anti-Lulândia profunda, como os eleitores do Bolsonaro que acham que a reforma do imposto de renda pode ser bom para ele. Então, realmente, assim, seria obviamente imbecil se o governo dissesse que essa tendência mecanicamente vai continuar a funcionar nos próximos meses, que o Lula só vai subir, etc. Isso seria uma idiotice profunda. Mas não há a menor dúvida de que os últimos meses houve uma recuperação grande da avaliação do governo junto à opinião pública. Muito bem. Ana Clara, quero te ouvir a respeito dessa pesquisa. Você sempre tem informações do lado da direita também, sobre Tarcísio, etc. Pois é, tenho. Só continuando um pouco essa análise dos números, eu conversei hoje com o Felipe Nunes
Eu questionei o Felipe sobre o seguinte: até que ponto a melhora, a suave melhora, a sutil melhora, porque os juros, né, não dá para dizer que houve melhora no quadro de juros, mas a sutil melhora na economia, se isso poderia ter tido algum impacto nessa melhora consistente da popularidade do Lula nos últimos meses. Porque a gente sempre fica com essa discussão, né? Será que é a economia mesmo? Porque o governo também conta muito com isso pro ano que vem, né? Até por isso, o IR, enfim, várias medidas ali pro ano que vem que mexam no bolso. E o que o Felipe Nunes me disse foi que não, que essa melhora não tem nada a ver com a economia, assim como a piora também não tinha a ver com a economia, né? A questão do PIX, a questão do dólar, é mais uma percepção de que as coisas estão ruins ou que estão desagradando as pessoas do que, de fato, um impacto real no bolso das pessoas. E agora a melhora está sendo nessa mesma toada. Tem a ver com a questão do Trump, que realmente colou bem para uma parte da população a conduta do governo em relação a isso, e a conduta do bolsonarismo em relação a isso. Então, quando você relativiza as duas coisas, cresce, né, o tamanho da estratégia do governo, né, diante do outro lado. Essa coisa da anistia e da blindagem foi algo que penalizou bastante também o outro lado e foi favorável para o governo. E, obviamente, a questão do IR, né? E o Felipe acha difícil a gente estabelecer um teto, chegou-se a um teto, ou a gente está numa trajetória de subida. Até porque essa melhora está dependendo de fatores que têm acontecido com uma certa constância nos últimos meses, né? Também chamada de sorte do Lula. Então, assim, você não sabe o que vai acontecer daqui para frente para poder projetar que a gente realmente está numa curva ascendente de popularidade. E o governo, como sabe disso, o que eles estão se planejando? Para ter boas notícias com uma certa frequência até o ano que vem. Até por isso, a gente está gravando o programa na quinta, eles devem anunciar na sexta-feira um pacote de crédito imobiliário via recursos da poupança, que é um projeto do governo para injeção de recursos na economia. Apesar do crédito tá caro em razão dos juros, nesse caso específico desse pacote, vai ser uma tarifa menor. Então, existe um cronograma de anúncios dentro do governo para tentar manter essa ideia de boas notícias. E a comunicação também está funcionando melhor, né? Eu acho que a gente pode concordar Sem dúvida. Que existe um alinhamento ali que não estava acontecendo e parece que agora engrenou. Por outro lado, na direita, a situação é um pouco diferente. Toda essa estratégia do Eduardo Bolsonaro, o julgamento aí, a condenação do Bolsonaro, essa incerteza sobre quem o Bolsonaro vai apoiar no ano que vem, tudo isso dividiu muito a direita nos últimos tempos, né? Então você já tinha o Ciro Nogueira piscando pro Ratinho Júnior, você tinha o Centrão já vendo com outros olhos o Caiado, o Tarcísio dizendo que ia tirar o time de campo porque não ia entrar nessa roubada, porque justamente o Lula estava melhorando em popularidade, ele não quer perder São Paulo, onde ele acha que vai se eleger com muita facilidade, para uma disputa que ele tem grandes chances de perder, uma disputa nacional no caso. E aí o Eduardo se dizendo candidato do pai, se dizendo o único candidato do pai, né? Então você tinha um cenário muito dividido. Essa última pesquisa que saiu essa semana fez a direita voltar a se unir. Eu não tô dizendo aqui que a partir de agora ninguém vai mais piscar pro Ratinho ou coisa parecida, não é isso. Mas houve uma conversa entre o PL e o Centrão de que é preciso tentar o Tarcísio mesmo. E essa conversa ainda não é uma conversa do Bolsonaro. O Bolsonaro já tem dado vários sinais de que o Tarcísio pode ser e tal, mas sempre naquele tom um pouco evasivo, sempre num tom inconclusivo. A questão é que agora o Centrão, diante desses números do Lula, eles estão tentando forçar o Tarcísio de novo. E o que aconteceu na MP do IOF já é um sinal disso. O Tarcísio agir para tentar ajudar o Centrão a derrubar a MP é parte disso. O Kassab teve uma postura muito rara nessa articulação, porque o Kassab, o que ele costuma fazer? Ele deixa o partido votar como quer, para, na verdade, cada um ver o que é melhor para si na sua base, né? Então, o PSD do Nordeste acaba votando mais junto com o governo, do Sul e Sudeste acaba votando com a oposição. Então, o Kassab deixa o pessoal meio livre para fazer o que quiser.
E tá aí a grande, né, marca registrada do Kassab, inclusive. Nesse caso específico, ele agiu pessoalmente, dizendo que queria que essa MP fosse derrubada, porque era uma MP de aumento de imposto. Então, ele fez uma movimentação muito atípica para ele. E o que casa com a própria movimentação do Tarcísio também. E o que casa com a estratégia macro de mostrar para o governo que, tá, os números melhoraram, mas assim, vocês ainda não têm essa bola toda, a gente ainda manda em muita coisa. Então, tudo isso faz parte de uma tentativa ali de mostrar uma certa união, né? E o Eduardo Bolsonaro, que tá meio apagado nos últimos dias, sobretudo depois do encontro do Lula com o Trump, ele não ficou sem o seu quinhão nesses últimos dias também. Porque o relator do processo que estava tramitando contra ele no Conselho de Ética, que a gente já falou aqui, que a gente tinha muito pouca expectativa de que fosse dar em alguma coisa, de fato não deu em coisa nenhuma. O relator, no relatório dele, recomendou arquivamento porque ele acha que o que ele fez foram atitudes esparsas que não significaram nada e que ele não merece ser cassado por isso. Inclusive, sobre o relator do processo, que é o deputado Marcelo Freitas, do União Brasil, tem o inventário de bolsonarismo dele na coluna do Bernardo Melo Franco, do dia 28 de setembro, para quem quiser olhar. O relator está totalmente comprometido com a família Bolsonaro. Sim, é uma vergonha. No dia que o Bolsonaro é condenado, o relator do caso do Eduardo lamenta profundamente a condenação do Bolsonaro. Então, assim, já era um processo carimbado. Devia ser escassado também. Vamos no meu despotismo pouco esclarecido, já caçar esse também. A gente fica especulando aqui, agora falta um ano para a eleição só, né? Agora, de fato, a gente está em outubro. Se eu não me engano, o segundo turno da eleição é dia 25 de outubro do ano que vem. Então, 2 dias antes do Lula completar 81 anos, que é dia 27 de outubro. Agora, realmente, as definições precisam ser feitas. A desincompatibilização é só para abril, mas se você não começar a articular agora, e os palanques estaduais, os acordos, são 2 vagas para o Senado em cada estado, enfim, tem um xadrez bem complexo a ser resolvido e, nesse momento, por incrível que pareça, o governo parece dar sinais de que está na frente, né? Tá vivo, né? Tá vivo e tá se preparando, tendo o Lula como... E dá pra entender o nervosismo de líderes da direita atual, porque assim, se essa confusão toda de Bolsonaro, Tarcísio, Eduardo, não sei o que lá, só se resolver, sei lá, em março, e até lá o Lula continuar conseguindo umas boas notícias, assim, quer dizer, se quando eles forem resolver, o Lula já tiver com 15, 20 pontos aí acabou, né? Então, realmente, o Lula está sendo muito beneficiado por esse caos que o bolsonarismo instaurou na direita. E o governo no último ano tem instrumentos, né, para as políticas que o governo pode turbinar no último ano. Sempre acontece isso. As políticas públicas, enfim, isso vai acontecer. Uma mudança que teve também nesses últimos tempos foi dentro do próprio bolsonarismo, dentro das lideranças do PL, em relação à anistia. Porque o que eles acreditavam? Que esse circo da anistia, né, seja a anistia light, seja a anistia ampla e restrita, que isso ia mobilizar a população e eles conseguiriam transferir essa mobilização para uma mobilização eleitoral, para quem quer que fosse o candidato do Bolsonaro. Então o PL tinha essa estratégia e essa convicção. E isso não se mostrou verdadeiro. Tanto que teve esse evento que o bolsonarismo convocou essa semana em Brasília, que a presença da militância ali foi pífia. Um evento pela anistia, né? Uma caminhada ali na esplanada pela anistia. Exato. Não foi ninguém, né? No Congresso é um assunto que claramente não vai prosperar. Se prosperar vai ser em forma da dosimetria, né? Mas nem isso está garantido. Então, o próprio circo da anistia, ele desarticulou muito a direita. E o Centrão tá ressentido com isso também. O PL percebeu que isso foi um erro e que agora eles vão ter que correr atrás do prejuízo. E isso criou uma rixa do Centrão com o PL, entendeu? Porque o Centrão não acredita na anistia. Assim, se for preciso votar, eles vão votar e vão aprovar. Mas assim, não tem aquela convicção. Sim, não é aí que eles ganham dinheiro, né? Exato. Então a anistia acabou implodindo um pouco isso que eles estão tentando agora recolher os cacos e forçar essa ideia Tarcísio, né? É isso, e como diz o Celso, no Bom Sucesso e Olaria tinha mais gente do que
É claro. nessa caminhada aí, não é? Vou procurar um jogo aí com público menor do que 2.000 pessoas. A gente encerra então o segundo bloco do programa, fazemos um rápido intervalo, na volta vamos falar da conversa entre Donald Trump e Lula. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Ana Clara, eu vou começar com você. E eu tenho certeza que você apurou tudo que aconteceu antes e depois desse encontro. Da ONU pra cá, o que aconteceu e que ninguém sabe, vai saber agora. Olha a pressão. É sempre pressão sempre. Olha a pressão, cara. Você mata fácil essa. Bom, a gente contou aqui o que aconteceu na ONU e a partir de então, o Palácio do Planalto ficou em compasso de espera, sem fazer nenhum movimento direto, a não ser as informações que foram sendo veiculadas pela imprensa, de que o Lula gostaria de falar por telefone, de que eles poderiam se encontrar em outros lugares, que não a Casa Branca. Essas informações ventiladas acabavam sendo uma comunicação indireta, né, com a Casa Branca, para dizer o que o Lula estava disposto e que ele gostaria realmente de conversar com o Trump, né? E aí, na sexta-feira, dia 3 de outubro, sexta-feira passada, a embaixada americana em Brasília entrou em contato com o Palácio, dizendo que a Casa Branca queria que a conversa acontecesse e perguntava quando que poderia ser. Então, foi uma iniciativa da Casa Branca. O Palácio disse que poderia já na segunda-feira, se o Trump tivesse essa agenda, né? E o Trump tinha, ele topou, eles marcaram para de manhã, que foi dia 6, né? A equipe técnica da Casa Branca acertou os detalhes da ligação com o Palácio naquela manhã mesmo, e eles se falaram ali por volta das 10h30. Os detalhes da conversa, a imprensa já noticiou amplamente, né? De que foi amigável, de que eles não falaram sobre o Bolsonaro, sobre o julgamento. Agora, uma coisa curiosa, que foi uma informação primeiro noticiada pela BBC, de que o Trump falou que os americanos sentiam falta dos produtos brasileiros e falou do café brasileiro em específico, que é um produto muito afetado, né? Eu achei interessante essa informação do café porque isso mostra que o Trump está sendo impactado, pelos lobbies setoriais que estão atuando em Washington e pela opinião pública, em razão da inflação do café. Isso me deixou um pouco mais tranquila, digamos, porque ele não está completamente alheio às questões práticas, né? Ele não está só mergulhado no mundo MAGA. Ele tem pelo menos um dedo, 2 dedos ali dentro da realidade, né? Então essa menção ao café mostra que ele está acessando informações reais sobre impactos reais das medidas que foram anunciadas. Outra coisa que eu queria destacar dessa ligação é o fato da publicidade a essa ligação. Quando lá atrás o Marco Rubio se reuniu com o Mauro Vieira no auge das tensões lá no final de julho em Washington, o próprio Departamento de Estado não queria que essa reunião viesse a público. E até por isso ela aconteceu no escritório de advocacia e não no Departamento de Estado. E só foi divulgado depois porque vazou, enfim, a divulgação desse encontro não estava muito dentro dos planos. Nesse caso, agora, a Casa Branca não fez nenhuma recomendação sobre a divulgação da conversa. O Palácio não divulgou antes, porque se na última hora desse errado ou fosse cancelado por uma questão de agenda, afinal é presidente dos Estados Unidos, ia ficar aquela especulação, né, de que foi cancelada a conversa do Lula com o Trump e tal. Então eles não quiseram avisar antes. Mas que depois que a conversa aconteceu, a própria Casa Branca queria que ela fosse divulgada. A postura da Casa Branca sempre foi a de dar transparência para isso de uma forma amigável. Acho que vale reforçar. Então, a própria Casa Branca reforçou que precisava divulgar. E depois da conversa do Trump com o Lula, ele designou o Marco Rubio para tocar as negociações e o Marco Rubio ficou em contato com o Mauro Vieira, que é o seu equivalente, né? Os Estados Unidos não têm a figura do chanceler como a gente, mas é mais ou menos a mesma coisa, o secretário de Estado, né? E aí, no fim da tarde de quarta-feira dessa semana, veio a mensagem do Departamento de Estado confirmando que a conversa poderia ser na quinta-feira de manhã. Num segundo passo, e vocês vejam como as coisas foram, de certa forma, caminhando rápido, né? A ONU, a ligação.
Marco Rubio e o Mauro Vieira conversaram. Na conversa, o Marco Rubio convidou o Mauro Vieira para ir para Washington, para eles darem sequência às conversas em Washington. O Mauro Vieira, pelo menos até a data que a gente está gravando isso, ele não marcou essa visita, mas ele confirmou que vai. Você tem o Geraldo Alckmin mantendo conversas com o Lutnick, que é o secretário de Comércio. Então, todos os canais que estavam obstruídos, num passe de mágica chamada Ordem do Trump, se desobstruíram. E num outro tom. E eu acho que tem um outro fator pra gente analisar, que é o timing. Quando a conversa com o Lula acontece, você tinha um shutdown acontecendo no governo americano, que é a falta de dinheiro total para manutenção da máquina. É um travamento de despesas, né? Enquanto eles não chegarem a um acordo sobre o orçamento, não pode gastar a maior parte do dinheiro do governo federal. Um pedação do governo federal tem que parar de funcionar. E ao mesmo tempo que isso acontecia, você estava com a proposta de acordo entre Israel e Hamas em andamento, né? Que o Trump está tentando costurar. Muitas coisas importantes. E no meio disso, ele decide procurar o Brasil. Ele decide procurar o Lula. A sequência da comunicação foi um pedido da Casa Branca. Então eu acho que isso mostra algumas coisas pra gente. E referenda, de certa forma, essa percepção de que o Trump passou a ouvir pessoas com visões diferentes sobre o que está acontecendo no Brasil e que não necessariamente são as mesmas visões que ele estava tendo acesso por meio da família Bolsonaro. E por último, tem a questão da China. O Trump, ele resgata muito esse binarismo, né? Desse mundo dividido entre duas potências, sendo a China e os Estados Unidos hoje, né? E você ter uma economia, o tamanho da economia brasileira se aproximando cada vez mais da China, sendo que o Brasil é um país que está na zona de influência ocidental dos Estados Unidos, da forma como o Trump enxerga as coisas, isso não é favorável, né? E enquanto as tensões estavam acontecendo e escalando, o Lula ligou para o Xi Jinping, o Lula ligou para o Putin. E o Palácio do Planalto fez questão de dar muita publicidade a essas ligações. Essas ligações foram anunciadas antes de acontecerem, foram anunciadas depois que elas aconteceram. Num movimento, eu acho que propositalmente muito divulgado, para mostrar para os Estados Unidos que o Brasil está dialogando com todo mundo, né? E isso mexe com o Trump, né? Essa questão da China é importante para ele. E a questão é que, se antes o Trump parecia estar contando com uma mudança de regime no Brasil, né, de Lula para Bolsonaro, para conseguir consolidar o Brasil como um aliado automático, agora ele percebeu que talvez ele tenha que trabalhar sem a opção Bolsonaro. E trabalhando sem a opção Bolsonaro, a estratégia dele tem que ser outra. Não dá pra ser a de que ali eu tenho um cachorrinho, entendeu? Agora, a gente também não pode esperar, né, uma grande convergência, né, de interesses. E é o que eu tenho ouvido das fontes da diplomacia com quem eu tenho conversado. E o que eles mencionaram pra mim como talvez a definição exata do que esteja acontecendo agora é uma construção de confiança, né? Uma disposição a conversar o que é conversável. Dentro do que é conversável, isso não inclui Jair Bolsonaro, até o momento. Perfeito. Em se tratando de Trump, a gente sempre desconfia até onde vai a racionalidade, né? Mas parece haver aí mesmo uma correção de rumo, né, Celso? Eu acho que sim, Fernando. Uma série de fatores, eu acho, influenciou essa mudança de posição do Trump, né? Primeiro, aquilo que a gente já falou aqui, quando teve o encontro do Lula com o Trump na ONU, aparentemente o Bananinha e o Paulo Figueiredo lá não são mais gatekeepers do Trump, né? Eles não têm mais aquela capacidade que eles tiveram por alguns meses de barrar reuniões e coisas desse tipo. Certamente não eram eles que faziam isso, né? Eram aqueles aliados da Internacional Fascista no Departamento de Estado, Miller, aqueles caras, exato. É. O Stephen Miller... são dois caras, né? Ele é subchefe de gabinete. Tem razão. E o Jason Miller, ele não tem um cargo na Casa Branca, mas é um consultor muito ouvido e com muito acesso ao Departamento de Estado. E hoje, aparentemente, é amiguinho do Eduardo Bolsonaro. Até o momento, né? Pode ser que vire, a depender da conveniência, deixe de ser amigo, né? Claro. Então, a primeira coisa é essa. Aquela fortaleza que a Internacional Fascista tinha montado, aquele muro, né, para usar a imagem que o Trump gosta, entre o Trump e o Brasil, foi quebrado. Quer dizer, o governo brasileiro e o governo americano estão falando diretamente, sem o intermediário da família Bolsonaro ou da ditadura anterior. Os bolsonaristas, segundo matéria do Fábio Zanini na Folha, vêm atribuindo essa aproximação a um cara chamado Richard Grenell, que seria um rival do governo Trump. É uma espécie de emissário do Trump para resolver
problema mundo afora. Ele foi negociar com Maduro quando teve aquela crise entre Estados Unidos e Venezuela no começo do ano. E há quem diga que ele possa ter sido a ponte do Joesley com a Casa Branca. Pois é, exato. E o Leonardo Trevisan, que é professor de Relações Internacionais da ESPM, contou no UOL que o Grenell esteve no Rio há pouco tempo e teve horas de negociação com o Alckmin no Rio. Então ele pode ter sido realmente uma das pontes para furar esse bloqueio, né? Sim. Mas aí os bolsonaristas comemoram que o Rubio ficou como responsável pela discussão, né? Estão dizendo, não, ele botou o Rubio porque o Rubio é mais ideológico. Gente, tem que ser o Rubio é o secretário de Estado. Exato. Não tem a menor dúvida que do lado americano tem que ser o Rubio e do lado brasileiro tem que ser o Mauro Vieira. Não tem, assim, enfim, esse é o protocolo diplomático. As convicções ideológicas do Rubio vão influenciar nesse processo? A gente ainda não sabe quanto, porque ele basicamente segue ordens do Trump, né? Então eu acho que a gente está dependendo mais do Trump manter ou não as posições que ele tomou essas últimas semanas do que propriamente das preferências do Rubio, que inclusive é um cara oportunista. O Rubio já foi crítico do Trump no passado e depois virou um trumpista radical. Então, enfim, eu não sei se é para dar esse peso todo a indicação do Rubio, não. O Leonardo Trevisan também faz uma estimativa que eu achei razoável, que ele diz assim, o que sobra para negociar em termos do tarifaço é mais ou menos 35% dos produtos, que 46% já foi isento, né, já virou exceção. O Trevisan acha que 25% são aço e alumínio que não tem negociação, porque não é uma questão com o Brasil, é uma proposta do Trump, uma concepção de interesse nacional que ele tem, por causa até dos militares americanos, etc. Então isso não é uma negociação que ele vai fazer com o Brasil isolado. Se ele for baixar essas tarifas de aço e alumínio, vai ser com o mundo inteiro. E aí sobra 35%, que é o que agora o Brasil vai tentar tirar também do tarifaço, né? Eu achei interessante a história do café. A Ana já tinha enfatizado em vários programas que não ia ser fácil substituir o café brasileiro. O Brasil, como proporção da produção mundial, é muito grande. Você não tem como apertar um botão e o Vietnã parir 10 toneladas de café. O Vietnã teria que invadir o Laos e botar todo mundo para plantar café. Exato. Pois é, exatamente. E aí vamos ver qual vai ser efetivamente essa margem de negociação, né? A minha aposta é o seguinte, eu acho que eles vão insistir muito em regulação de redes sociais, inclusive que o Trump é dono de uma, né? Essas coisas todas, essas mutretas que ele faz de rede social, de criptomoeda, não sei o que, deram um dinheiro violentíssimo para ele. Então eu acho que ele vai insistir em alguma coisa de regulação de redes sociais, eu acho que o governo vai acabar negociando uma coisa para mandar o Congresso fazer uma lei sobre isso, ao invés de ficar a regulação do STF, é meu palpite. E vai ter uma negociação difícil, mas que, enfim, pode até ser mutuamente vantajosa sobre terras raras, né? O Brasil tem bastante desses minerais que são muito importantes para a indústria de tecnologia de ponta. A China tem mais que todo mundo, então isso é um problema para os Estados Unidos mesmo. Sim. Não é só a maluquice do Trump. Até chega a ser uma aproximação natural dos Estados Unidos com o Brasil, que é outro país que tem muito disso, para tentar procurar um acordo para fornecimento de terras raras. Esse acordo não precisa ser desvantajoso para o Brasil, a gente pode chegar a algum bom acordo sobre isso. Eu queria só lembrar mais uma coisa, a Ana falou que o Trump está com a agenda cheia também, né? Então uma das coisas que deve ter pressionado isso é o fato, ele está em shutdown, ele está numa negociação difícil no Oriente Médio, e assim, tem uma coisa que a gente tem até medo de falar para não dar azar, porque se acontecer é muito, muito ruim. Se vocês pegarem a coluna do Vinícius Torres Freire na Folha, dia 8, há analistas com medo de uma bolha de inteligência artificial. Esse ano, tem estimativas que todo o crescimento econômico americano foi investimento em inteligência artificial. Data center, aquelas coisas todas. E o nível das ações americanas está absolutamente alto. Entendeu? O nível da bolsa americana. E tudo está muito concentrado nisso. Na ideia de que, assim, realmente está se gastando uma obscenidade em investimento em inteligência artificial, mas a expectativa é, tem uma fronteirazinha ali que se eles conseguirem cruzar, os ganhos de produtividade com inteligência artificial vão ser tão grandes que isso se paga fácil. Mas, assim, vai se aproximando a hora de você decidir se os ganhos já são grandes por quanto está gastando, entendeu? Então, tem um pessoal meio temeroso, não é que inteligência artificial é uma farsa que não vai render nada, não. Mas de que tem grana demais apostada nisso. Certo, uma bolha. E que isso é uma bolha que pode estourar, como foi a bolha da internet. Quer dizer, a bolha da internet nos anos 90, não é que a internet era mentira, ou que a internet não foi importante, mas é só porque aquelas empresas específicas estavam supervalorizadas, etc. Depois a internet sobreviveu, mas um monte de empresa quebrou ali. Então, assim, tem gente preocupado com isso, e se alguma coisa, Deus nos livre, acontecer nesse sentido, é uma porrada grande na economia americana com um impacto muito grande para a economia mundial. Então, assim, o Trump está numa situação lá nos Estados Unidos que está longe de ser confortável, né?
Perfeito. A gente encerra então o terceiro bloco do programa. Fazemos um rápido intervalo. Na volta, Kinder Ovo. Já voltamos. Muito bem, estamos de volta. Mari, agora é o momento da crueldade. Manda bala aí. Acho que eu nem vou participar hoje. Você não dá chance? Pode soltar. Tinha uma música do Legião Urbana que falava: nas favelas, no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Só isso, cara. Não é o Randolph, não, né? Não é o Randolph. José Múcio? Não, o José Múcio ia cantar isso. Não é o Kataguiri também. Que é uma voz diferente, cara. No começo, antes dele começar a cantar. Cara, isso é injustiça, porque não tem uma informação. Senador Fabiano Contarato. Nunca. PT do Espírito Santo. Em entrevista ao canal do Cajuru. Caramba, eu não ia acertar. Ai, cara. Mas essa foi boa. Well played. Não é um personagem vergonhoso, ninguém acertou, tá vendo? Quando é um cara razoável, civilizado. Cantava mal a beça, né, também. Pô. Uma vitória da Mari, ela precisa ir computando também os que ela vai ganhando, né? Nada vai bater Garotinho cantando Roberto Carlos, cara. A melhor cantando Roberto Carlos é o Maluf, que tem no YouTube. Maluf cantando Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Sim, a gente tem o Fernando imitando o Maluf. A gente tem o Fernando imitando o Maluf, imitando o Roberto Carlos. Bom, eu vou poupar vocês hoje. Que é tão bom quanto. Melhor. Bom, encerramos o Kinder. Vamos então pro Correio Elegante, o melhor momento do programa, o momento das cartinhas, o momento de vocês. Eu vou começar então com uma mensagem bem curtinha do Tiago Vilas Boas. Eu acho que a Ana deveria assumir a Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo. Essa é a mensagem dele. Aí... Não faça isso com a gente, nem com a Ana. Não é. Tiago. Achei que você gostasse de mim, Tiago. O Brasil era bom, mas... A Ana é a nossa ministra do vai dar merda, ou já deu merda, né? O Chico Buarque que falava que se ele fosse governo tinha que ter um ministério do vai dar merda. Ó, aqui avisa aqui, avisa ali e tal. O ministro do vai dar merda. Muito bom. Vini da Azul escreveu: meu humor trabalhando é medido pelo que eu estou escutando no Spotify. Nos piores dias, eu estou escutando o Foro de Teresina. Nos melhores, eu estou ouvindo o churrasquinho do Menos é Mais. Pô, Vini... Churrasquinho é bom. Você não faz ideia do que seja. Eu não sei o que é. Como a pagodeira da equipe, Menos é Mais é um grupo de pagode. Churrasquinho do Menos é Mais é tipo tardezinha do Tiaguinho, entendeu? É um grande evento de pagode. Muito bom. Entendi. Eu vou procurar. Tiaguinho também, que a gente foi apresentado pro Tiaguinho recentemente. Eu faço piada com isso. Eu sabia que era o Tiaguinho. Eu só fingia que não sabia pra vocês tirarem sarro da minha cara. O Gabriel Khaled postou: como ouvinte assíduo do Foro e participante da 4ª temporada de Casamento às Cegas... Caraca! Após ouvir 2 semanas o reality ser citado aqui, quero aproveitar para mandar um beijo para minha esposa Muriel, que conheci às cegas no programa, e que no próximo dia 3 de novembro completamos 1 ano de casados. Ela se tornou ouvinte junto comigo, dividindo o fone aos domingos enquanto passeamos com o nosso cachorro, o Astro Nicolau. Valeu por deixarem às claras o caótico cenário político do nosso país. Muito bom, Gabriel. Valeu mesmo. Muito bom. Gostei muito do nome do cachorro Astro Nicolau. Não sei o que quer dizer, mas achei bom. A gente precisa assistir em retribuição. Vou assistir. Bom, dessa maneira, então, a gente vai encerrando o programa de hoje por aqui. Se você gostou, não deixe de seguir e dar 5 stars pra gente no Spotify, segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer e se inscreva no YouTube. Você também encontra a transcrição do episódio no site da Piauí. Foro de Teresina é uma produção do Estúdio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Bárbara Rubira. A direção é da Mari Faria, com produção e distribuição da Maria Júlia Vieira. A checagem é do Gilberto Porcidônio. A edição é da Bárbara Rubira, da Carolina Moraes e da Mari Leão. A identidade visual é da Amanda Lopes. A finalização e mixagem são do João Jabassi e Luiz Rodrigues, do Pipoca Sound. Jabassi e Rodrigues, que também são os intérpretes da nossa melodia tema.
A coordenação digital é da Bia Ribeiro, da Emily Almeida e do Fábio Brizola. O programa de hoje foi gravado aqui na minha choupana em São Paulo e no Estúdio Rastro do Dani Di, no Rio de Janeiro. Eu me despeço então dos meus amigos. Tchau, Ana. Tchau, Fernando. Tchau, pessoal. Tchau, Celso. Tchau, Fernando. Até a semana que vem. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até semana que vem.